Você é uma pessoa que tem o hábito de escrever? Não, eu não perguntei de ler. Ler, eu sei que muita gente gosta de ler. Eu estou perguntando sobre o hábito de escrever. Você sabia que, a depender do tipo de coisa que você escreve, essa escrita pode ter um potencial terapêutico? Aliás, deixa eu te perguntar, você já ouviu em algum momento essa expressão escrita terapêutica? Pois é, tem muita escrita que não é terapêutica, mas tem um tipo de escrita que é profundamente terapêutica e que não pertence apenas às ferramentas dos psicólogos e psicólogas. Essa escrita está aí na vida, sendo exercitada por muita gente que a pratica sem saber que ela é terapêutica. Bom, é sobre isso que a gente vai conversar nesse episódio. A gente vai falar sobre essa escrita terapêutica espontânea, que está sendo aí praticada pelas pessoas de um modo geral. E é claro que a gente vai falar também sobre a escrita terapêutica no contexto da psicoterapia. Tá? Eu espero que você se interesse porque nosso papo vai ser bem legal. Eu sou Paulo Nascimento, sou professor, sou psicólogo também, e para conversar com a gente sobre esse tema, nós vamos receber a minha colega de trabalho, Flaviana Lima. Fica com a gente que esse papo está imperdível. Pessoal, eu quero fazer uma pausazinha aqui para anunciar uma novidade muito legal aqui no Ser Psicast. Olha só. Pensando em melhorar a qualificação não só científica, mas também profissional da turma da psicologia, da galera da psicologia no Brasil, a Ser Psicólogo acaba de celebrar uma parceria com o maior escritório de contabilidade do Brasil, que é a empresa Contabilizei. É isso mesmo, a Contabilizei é uma empresa com uma história sólida, atendendo a muita gente, a milhares de clientes em todo o Brasil, inclusive atendendo a muitos psicólogos e psicólogas aqui no nosso país. Olha só, você já pensou em se tornar empresa? Você já pensou que você pode ter muitas vantagens sendo pessoa jurídica? Pois é, pessoalmente eu não fazia ideia do quão interessante é essa formalização. E a Contabilizei existe para nos assessorar da melhor maneira nesse sentido, nessa direção, tá? Então, qual é a grande novidade? Olha só, vocês estão vendo aqui embaixo da tela um QR Code. Esse QR Code vai direcionar vocês, vai colocar vocês em contato direto com a Contabilizei. Então não perde não a oportunidade, utilize esse link aqui embaixo, entre em contato lá com o pessoal da Contabilizei, eles estão prontinhos lá para atender todo mundo, tirar suas dúvidas e te assessorar da melhor maneira possível. Oi, Flaviana. Flaviana Lima, como é que você está? Tudo bem com você? Tô bem sim, e você? Maravilha, tudo bom. Muito bom receber você aqui, tá bom? Prazer estar aqui. Deixa eu começar perguntando a você o que eu pergunto a todo mundo que vem aqui, tá? 2 perguntinhas básicas para todo mundo que está no YouTube e no Spotify. O podcast, o Ser Psicast está no YouTube e no Spotify, né? Sim. Te conhecer um pouquinho melhor, tá bom? Tá. Então, conta rapidinho pra gente um resumo da tua formação e da tua atuação como psicóloga. Tá. Eu sou Flávia Lima, eu sou psicóloga clínica, palestrante, dou supervisão e também dou algumas aulas de escrita terapêutica na Serbene, que é uma plataforma de cursos, né? Que sai cursos. E lá eu tô toda segunda e quinta dando aula. E eu tenho especialização em terapia cognitivo-comportamental. Atualmente eu estou fazendo outra pós em neurociência do comportamento, formação em DBT, Sim. Formação em psicopatologia, psicofarmacologia e por aí vai. Sempre se atualizando, né? Sempre me atualizando. E atendo presencial e online também. Ah, sim, a clínica, sim. A psicoterapia. É. Você tem público segmentado? Você atende geral, atende criança, adolescente? Como é a sua clínica? Eu atendo adolescentes, mas assim, atendo várias faixas etárias? Faixa etária, né? A partir de 15 até adultos. E o que eu mais atendo é transtornos de ansiedade. Então, eu trabalho muito com esse público.
Tanto na adolescência quanto adultos. Sua clínica está lotada, então, né? Transtornos de ansiedade nos dias atuais. Infelizmente, sim, né? Porque, assim, a gente vê o aumento, né, da ansiedade de muitas pessoas, principalmente adolescentes, que não era uma coisa que a gente via com tanta frequência. Sim. Então, tá lotada, mas acaba sendo um sofrimento muito grande para essas pessoas, principalmente quem tem o diagnóstico do transtorno, né? Que é diferente da ansiedade que todos nós sentimos. Sim, ansiedade enquanto adaptação, emoção adaptativa, né? E do escopo dos transtornos de ansiedade, tem alguma coisa que é mais frequente? É síndrome do pânico? É ansiedade generalizada? O transtorno do pânico e o TAG, né? Ansiedade generalizada. Só bate em cima dos dois, então. Mas porque... E geralmente eles são comorbidades, né? O pânico, ele tem muito aquela característica do medo intenso das reações fisiológicas, que normalmente a gente tem, né? Seguido de pensamentos de vou morrer, vou perder o controle, que é uma coisa muito frequente. E o TAG, que é essa preocupação mais generalizada ali em várias áreas da vida, que geralmente causa uma perturbação muito grande para aquela pessoa, né? E aí ela não consegue fazer as coisas dela porque a preocupação toma um espaço muito grande. Muitas vezes se confunde com outros transtornos, como o TDAH, por exemplo. Sim. Muitas pessoas têm TAG, mas acreditam que tem TDAH porque não conseguem se concentrar. E quando você vai fazer uma investigação, na verdade, ela não consegue fixar a atenção porque ela está tão preocupada com tudo que está acontecendo e ela tem essa dificuldade de concentração, porque a gente sabe, né, como a ansiedade ela faz isso com a gente. Faz com que a gente perca foco, insônia, vários outros sintomas que estão ali, tanto cognitivo, físico. Verdade. E parece assim, em algumas ocasiões parece assim mesmo com TDAH. Né? Sim. Se não tiver cuidado, de fato, a gente pode errar nesse diagnóstico. Mas muito bom. Mas isso aqui é só a introdução, né? Tá. Nós vamos falar sobre escrita terapêutica. Sim. Essa é a nossa proposta hoje. Você começou falando da Serbene. Sim. Você está trabalhando com escrita terapêutica. Isso. Lá. Né? Conta pra gente como é a proposta da Serbene de um modo geral e como é que se organiza é um curso, o que é? São encontros semanais, né? Então, eu me encontro ao vivo com o público da Serbene, da comunidade. Toda segunda e quinta-feira. E a gente tem aula sobre vários temas. À distância. É online. É online. E aí, qual é a plataforma? É a da Serbene. Eles criaram essa plataforma e aí todos os meses tem um curso diferente. O curso fica gravado e tem as práticas terapêuticas. Sim. Então, todos os dias tem escrita terapêutica, tem yoga, tem meditação, tem planejamento. Então, tem várias coisas que vão acontecendo ali de forma terapêutica que acontecem ao vivo. Ficam gravados também, mas essas daí acontecem semanalmente. E aí, eu guio as turmas de escrita terapêutica. Certo. Então, nós temos aulas sobre temas específicos e a prática de escrita. Entendi. Bom, se você foi selecionado para trabalhar lá com escrita terapêutica, eu suponho que você deva ter alguma experiência maior com isso. Sim. Na prática, na sua prática clínica. Teve alguma formação específica nesse campo? Não. E aí, eu acho que a maioria dos psicólogos... Isso existe. Formação para escrita terapêutica? Tem algumas pessoas que acabam desenvolvendo cursos, né? Alguns livros também que acabam contribuindo muito. Mas a escrita terapêutica, eu acredito que muitos psicólogos já fazem ela na sua prática. E eles não têm muita noção por causa do nome. Não dão esse nome. Não associam que aquilo pode ser uma escrita terapêutica. Sim. Porque quando a gente fala de terapêutico, é tudo aquilo que nos ajuda a ter uma regulação emocional maior, nos proporciona um melhor bem-estar, faz com que a gente lide com as nossas emoções. Então, por exemplo, inclusive na rede social, a gente vê muito, isso não é terapia, mas é terapêutico. Aí a pessoa tá lá no vídeo fazendo exercício físico, fazendo uma leitura, e a escrita é terapêutica. Porque a partir do momento que eu escrevo, que eu coloco ali para fora num papel, ou digitando mesmo, né? Muitas pessoas hoje preferem digitar o que eu tô sentindo, o que eu tô pensando, e aquilo me ajuda, de alguma forma, no mínimo, a me sentir mais confortável com aquilo que eu tô sentindo, se torna terapêutico. Sim. Então, na prática clínica, a gente tem muito da escrita. Quando a gente pede para o paciente, por exemplo, escrever para a gente trabalhar na próxima sessão o que ele está sentindo. Na TCC, que é uma coisa que eu trabalho muito, quando a gente traz algumas estratégias mais guiadas, que é o RPD,
que é o registro de pensamento disfuncional. Aquilo também é uma forma de escrita terapêutica, porque o paciente, ele consegue identificar o que ele está sentindo, quais são os padrões de pensamento, muitas vezes, que ele costuma ter, que geram emoção, que desencadeia ali em comportamentos. Então, a escrita terapêutica não é tão distante da nossa prática. E ela é antiga. Sim. Né? Legal. Eu ia te pedir para definir o que é escrita terapêutica. Você acabou já começando a fazer isso. Acho que dá para a gente explorar mais, né? Tá. Veja se eu entendi bem. Vamos lá. Você citou tanto a escrita que as pessoas fazem espontaneamente na vida, fora do ambiente terapêutico. Você citou a questão das redes sociais. As pessoas, de fato, escrevem muito, né? Não sei se tanto no Instagram, mas eu lembro que na época que o Facebook estava em alta, hoje ele está descendo a ladeira, né? Mas na época que o Facebook estava em alta, as pessoas, de fato, escreviam muito ali sobre tudo, né? Desabafos, de tudo. Gente que escrevia até para os entes falecidos. O povo escrevia orações e tal. Então, pelo que eu entendi, a escrita terapêutica não é apenas uma técnica psicológica. Ela pode ser um instrumento utilizado na mão do psicoterapeuta, mas a escrita terapeuta está difusa, onde quer que as pessoas escrevam com o objetivo de autorreflexão, de reflexão sobre a sua própria condição, aquilo é terapêutico. Então, a gente pode pensar assim, em termos mais amplos? Sim. A escrita terapêutica, ela é uma ferramenta, né, que a gente utiliza muito na terapia, mas não é exclusivo apenas na terapia, apenas do psicólogo. Sim. Por exemplo, como alguns testes, escalas, que é uso exclusivo do psicólogo. Então, somente o psicólogo tem acesso àquele material, àquela ferramenta, e ele utiliza nas sessões. A escrita terapêutica, não. Como eu disse, quando a gente fala sobre algo terapêutico, são coisas que vêm para complementar, para ajudar. Porque quando a gente fala sobre terapia, ou tratamento psicológico, né, que vai envolver muitas vezes a medicação, a gente não tem somente isso. A gente tem um arcabouço de ferramentas que a gente pode utilizar para que aquele paciente melhore. Então, a gente manda ele para o exercício físico. Sim. Né, manda ele ter momentos de lazer, de descanso, escrita. Então, ela é uma ferramenta que ela vai nos ajudar a ter mais clareza do que a gente está pensando, de como a gente está se sentindo. Vai me ajudar a regular as minhas emoções, sabe? Ela vai me ajudar a, por exemplo, ensaiar conversas difíceis para quem tem mais dificuldade. Então, a pessoa ela começa a ter mais clareza, mais uma consciência maior e uma percepção maior sobre si. Sabe? Então, ela não é exclusivo da terapia. Só que na terapia, você tem isso de uma forma mais direcionada. Você já está num processo de autoconhecimento. E quando você se conhece, você consegue trabalhar aquilo que você conheceu dentro da terapia, né? Mas ela é utilizada de várias formas. Eu gosto muito de escrever. Papel, caneta, pego o meu momento. Todos os dias eu escrevo. Tomo meu café da manhã, depois faço minha devocional e faço minha escrita. Papel. Caligrafia tradicional. Caligrafia, né? Tradicional. Só não é um pergaminho, mas é papel. Por quê? É a forma que eu me conecto melhor. E também, assim, a gente tá tão exposto a todo momento, rede social, tanta informação, que esse é o meu momento de desconexão. Mas é pra mim. Eu sempre falo pros meus pacientes, olha, faz um grupo no WhatsApp, se ficar mais fácil para você. Desconexão com esse mundo todo e conexão comigo mesmo. Né? Isso. E eu sempre falo pro meu paciente, mas eu vou ter que usar um caderno, geralmente mais adolescente, que tem ali. Não, olha, faz o seguinte, faz um grupo contigo no WhatsApp. E eu te mando as coisas e tu escreve. E aí ele manda lá, para que a gente trabalhe na outra sessão. Então, tem gente que tem notas do celular, né? O próprio celular já vem ali com notas, então a pessoa consegue escrever. Eu acho que cada pessoa ela vai se adaptar da sua forma. Eu gosto muito, eu sempre indico isso para os meus pacientes quando eles querem, de papel e caneta, porque é um momento que você consegue, assim, se conectar, porque às vezes você está no celular e chega uma notificação, uma ligação, então você já perde ali o foco, você, querendo ou não, você já vai abrindo várias páginas de outras coisas, então você acaba ali se desconectando um pouquinho. Né? Então, eu prefiro essa, mas é uma coisa que a gente pode fazer, né? E aí você falou do Facebook, a gente ainda vê isso no Instagram, né? As pessoas fazendo textão. Sim. Textão é uma forma de escrita terapêutica. Porque se eu tô chateada contigo, eu pego uma foto tua, alguma coisa, eu escrevo sobre aquilo e eu posto na rede social, que às vezes a gente vê algumas pessoas fazendo isso, hoje é mais raro. Mas é uma forma de escrita, eu tô desabafando sobre aquilo que aconteceu.
Tô colocando ali pra fora como eu me senti, minha indignação ou raiva, e expondo, né? Assim, e a gente tem as cartas também na escrita terapêutica, porque tem várias formas, né? Cartas. Cartas. Olha só essa palavra que você citou aí me abriu aqui uma memória, me remeteu a uma memória. Eu tenho um pouco mais de idade que você, eu sou da época em que a gente mandava carta escrita. Sim. Era muito interessante, a gente escrevia carta para o amigo que morava, o amigo ou amiga que morava distante, ela levava uns 15 dias para chegar lá, né? A pessoa lia, se ela se dispusesse a escrever e a postar rapidamente, essa carta ia demorar mais uns dias, né? uns dias, né? 15 ou 20 dias. Ou seja, entre uma carta e outra, coloca aí um mês ou Um mês, né? mais, a gente ficava né? naquela expectativa de receber. Mas eu lembro, que eu quero dizer o seguinte, eu lembro de fato das sensações. É. Né? Eu vou dizer assim, do prazer de escrever, como era gostoso produzir aquele tipo de texto. Isso se perdeu muito, ou você que trabalha com escrita terapêutica, você percebe, você disse que escreve à mão. Sim. As pessoas continuam ainda fazendo isso, de um modo geral? Como é que você vê? Olha, hoje menos. Com o advento, né? De celular, computador, notebook. Hoje menos, Sim. mas fazem. Então, por exemplo... Diários. Nossa, eu lembro das primeiras vezes que eu comecei... Eu era adolescente. Inclusive, eu mandava cartas. Você mandou carta? Mandava. Assim, não porque necessariamente eu precisava, mas eu herdei... Eu lembro quando eu era adolescente, nossa, eu sofri o 20 de junho. E aí eu tava lá, eu herdei uma pasta cheia de papel de carta. Aqueles antigos que vinha com desenho. Então eu herdei de uma tia, ela me deu. Ela disse, não vou querer mais isso, vou jogar fora. Eu disse, não, me dê, eu quero. Aí ela me deu. E aí eu lembro que quando eu comecei a escrever no diário, assim, eu vivia um ambiente meio conflituoso, de muitas discussões, muitas brigas. E eu lembro que eu me sentia muito ansiosa. E a gente não tinha acesso aos nossos pais, muitas vezes, para falar como estava se sentindo, o que estava chateado, como a gente hoje tem. Que é bom. O que eu fazia? Eu desabafava. Eu escrevia ali no meu diário tudo que eu estava sentindo, botava o cadeado. Sim. E deixava lá. Então, quando eu queria escrever, entregar para alguém, para uma amiga, um amigo, meu pai, alguém, o que eu fazia? Eu escrevia no papel de carta. E eu entregava pra ele. Inclusive, uma história bem curiosa, tá? Meu casamento começou a partir de uma carta. Opa, conta aí pra gente como foi. Eu namorava, né? Hoje é meu atual esposo. Um beijo, amor. A gente namorava e a gente tava passando por um momento mais difícil e a gente tinha decidido terminar o relacionamento. Sim. A gente tava sem contato em rede social nem nada. Já tinha, tá? Rede social, foi recente. E aí, eu lembro que eu fui presenteá-lo, já tinha vindo pelo correio presente. Foi um livro, A Parte Que Falta, o nome do livro. É um livro maravilhoso, assim, parece infantil, mas ele é muito rico. E aí, eu escrevi tudo que eu tava sentindo naquela situação. Como eu estava me sentindo, o que eu esperava, como as coisas fossem. Escrevi tudo, uma carta enorme. Ainda temos essa carta, porque você vai fazer um quadro com ela. Sim. E aí eu enviei pra ele. E aí, depois dessa carta, depois que ele leu o livro, depois que ele leu a carta, ele me procurou. Pra gente conversar sobre aquilo. E a gente... Terminados. Eu mandei pela tia dele, olha só, o correio da época. Eu enviei pela tia dele, ela entregou a carta, ele leu tudo e depois ele me procurou. E aí a gente conversou sobre a carta, conversou sobre as coisas que estavam acontecendo e um mês depois ele me pediu em casamento. Sério? Estamos casados aí há 6 anos. Que legal, Foi. Que legal. Eu vou então contar uma história minha. Eu quero saber. Você conta uma história sua, eu vou contar porque o núcleo é muito parecido e me fez pensar numa coisa aqui que depois eu quero lhe ouvir. A sua foi entre você, na época o seu namorado, hoje o seu esposo. A história que eu tenho para contar é entre eu e o meu filho. Eu tenho um menino de 7 anos e ele estava me dando um trabalho. E um dia, Flávio, eu reclamei ele, assim, sabe? Botei ele de castigo, proibi ele de jogar bola, reclamei que ele estava muito, muito agitado. Ele voltou para casa da mãe, né? É guarda compartilhada, muito triste porque eu tinha colocado ele de castigo, tal. No dia seguinte, quando eu fui buscá-lo para levar ele para a escola, ele me apareceu com um envelope dizendo: pai, agora, essa cartinha é para você, leia em casa, não lê agora. Aí eu, tá bom, meu filho, peguei. Quando eu abri, ele cortou um pedacinho só de papel, tipo uma tirinha, e escreveu, caligrafado: eu gosto muito de você. Nossa, te quebrou, hein? Não,
Nunca mais bota de castigo, né? 1000 pedaços, em 1000 pedaços, em 1000 pedaços. Porque eu entendi que aquilo ali foi o jeito de me pedir desculpa, de Sim. dizer que me amava apesar de tudo. E aí o que é que eu fiz? No mesmo dia, eu escrevi uma carta para ele. Foi mesmo. Eu escrevi uma resposta. Que lindo. Escrevi uma carta declarando todo o meu amor, explicando a ele por que eu tinha chamado a atenção dele. Enfim, dobrei bem bonitinho, fiz uma dobradura bonitinha. Depois que eu peguei ele da escola, eu dei a ele e disse, olha, agora a sua cartinha é para ler em casa. Ele deu, depois ele me disse que ficou muito feliz e foi uma forma de... Reconciliação. Reconciliação e de Sim. reconexão. É. Semelhante a que você teve. Sabe o que eu estava aqui pensando? Estou aqui pensando em toda essa carga afetiva que a escrita pode ter. Sim. E diferente da linguagem falada, a escrita te proporciona pensar melhor tudo Sim. que vai ser dito. Eu suponho que vocês conseguiram chegar no equilíbrio porque a sua comunicação escrita foi precisa. Uhum. Você a comunicação verbal é muito complicada, né? O improviso, às vezes a gente está tomado pela emoção e diz uma palavra que não deveria ter dito. E ali, escrevendo não, você está, digamos, concentrada, tranquila, Uhum. as emoções lá embaixo, e ele compreendeu. Sim. E isso foi a chave para vocês. Foi. Faz sentido? Faz. E assim, tem 2 emoções específicas que eu adoro trabalhar com escrita. Sim. Ansiedade. Porque quando a gente tá passando por um momento de ansiedade, e aí eu tô falando de ansiedade mais intensa, não ansiedade adaptativa, né? Que é aquela que todos nós sentimos. Então, por exemplo, quando eu cheguei aqui eu tava ansiosa, agora eu já tô muito tranquila, normal. Que bom. Então, a ansiedade, o que ela faz? Ela faz com que a gente escalone vários pensamentos catastróficos. Sim. Vai acontecer o pior, eu vou ser incapaz de lidar com isso, porque eu não vou conseguir. E a gente vai, e se, e aquela intensidade de ansiedade vai aumentando no nível, a gente recebe tanto cortisol, tanta noradrenalina no nosso corpo, e a gente não consegue pensar. Então, o que eu faço? Olha, vamos lá. Isso eu faço com o paciente, lá mesmo. Vamos lá, pega um papelzinho, vamos lá. O que tu tá pensando? O que tá se passando na sua cabeça? Ele escreve. O que pior poderia acontecer nesse cenário? Aí ele escreve. E aí eu vou fazendo perguntas guiadas para que ele vá escrevendo. E aí, no final, eu pergunto, ok, quais seriam as outras possibilidades para esses pensamentos? Sabe? E ele vai escrevendo. Então, quando ele escreve, no final, geralmente, eu faço, como é que você tá se sentindo? Ele, aliviado. Eu digo, olha, será que realmente tudo isso vai acontecer? Faz, não. Então, escrever faz com que a gente racionalize. A partir do momento que eu escrevo, eu consigo ter mais clareza, eu consigo parar e pensar. Eu gosto muito da escrita guiada, principalmente para quem não tem a prática de escrever. Você vai fazendo algumas perguntas e aí você vai respondendo aquelas perguntas e você vai tendo muita clareza, você tem um tempo de pensar. Então, você falou, por exemplo, da raiva. Me pareceu muito da raiva, porque a raiva, ela é uma emoção externalizante, de injustiça, de que eu preciso me defender. Então, quando eu tô com raiva, eu preciso externalizar. Inclusive, existe toda uma mudança química mesmo no nosso cérebro, fisiológica, para que a gente consiga reagir àquela situação de risco, de injustiça. E aí, o que a gente faz? A gente tende a ser mais impulsivo, porque o nosso corpo, ele é preparado para isso, para que a gente tenha uma reação rápida e impensada, muitas vezes. E aí, o que acontece? Eu falo que eu não deveria. Eu uso um tom que geralmente eu não uso com as pessoas. Então, isso a gente tem vários prejuízos. Então, o que eu faço? Eu sempre falo isso para o meu paciente. Faz o seguinte, pega um papel, escreve tudo que está se passando na tua cabeça. Não precisa ter uma ordem, não precisa ser uma coisa certinha, não precisa se preocupar tanto com português, de como é que vai escrever. Só escreve. Escreve o que está se passando para que tu consiga colocar para fora. Que a gente precisa externalizar. Se eu tô com raiva, eu preciso colocar aquilo para fora. E aí depois tu lê. E pensa como seria outra forma de falar isso para essa pessoa. Por isso que eu não gosto do textão. Porque se eu pego uma rede social e eu vou escrever na mesma hora e eu vou postar, eu não leio. Sim. Por isso que eu vejo muito isso. Muitas pessoas depois fazendo uma retratação pública. Sim. Que tem muitos seguidores, né? Que é mais famoso. Por quê? Muitas vezes é impensado. E tem aquela história também de não era bem isso que eu quis dizer. Não era bem o que... Porque geralmente não é. Porque geralmente não é, às vezes, né? Às vezes a gente tá no impulso, a gente fala coisas...
porque a gente tá incomodado emocionalmente, a gente quer que o outro sinta o desconforto que a gente tá sentindo, a gente escolhe as palavras erradas, geralmente a gente tende a ser mais ofensivo, pegar ali algumas fragilidades que a gente... Porque a gente faz isso quando tá com raiva. Então, quando você escreve, você consegue se acalmar, porque você já tá botando pra fora, que é o que a raiva pede que a gente faça. Então, eu gosto muito disso. Escreve, essas são as emoções que eu mais trabalho, raiva e ansiedade. Escreve pra tu colocar pra fora, depois lê, reorganiza, vê como é que tu poderia dizer isso de outra forma. Às vezes a pessoa realmente precisa conversar com alguém, com o outro lado, né? Às vezes não, às vezes ela só guarda. Mas ela consegue se tranquilizar mais a partir dessa escrita. Então, escrever é terapêutico e curativo. Né? A escrita terapêutica, ela foi começar, assim, um psicólogo, ele começou a estudar em 1980. Sim. Ele via que as pessoas que elas tinham sofrido alguns traumas, algumas emoções muito negativas, né, assim, muito impactantes, quando elas começavam a escrever, ele conseguia ver uma melhora. Ele começou com uma pesquisa, um grupo que não escrevia sobre aquilo e um grupo que escrevia. E ele viu uma melhora significativa. Então, a escrita, ela é essa forma de expressão. Quantas vezes a gente não tá ali muito angustiado e a gente precisa falar com alguém? Só que às vezes a gente não tem alguém para falar. Ou aquele alguém não está disponível. Um psicólogo, uma pessoa da família, um amigo não tá. Então, eu acho que é a forma mais fácil e acessível, muitas vezes, da gente conseguir expressar as emoções, conseguir pensar sobre o que está se passando na nossa cabeça, como a gente está se sentindo e até repensar. Ter essa autoconsciência do que está acontecendo aqui dentro. Isso, perfeito. Tudo que a gente está falando aqui é do campo da comunicação, não é isso? O campo da comunicação humana. E eu lembrei aqui do conceito, eu adoro esse conceito, o conceito de comunicação não violenta. Sim. Você com certeza já deve ter ouvido falar, né? Tem aquele psicólogo Marshall Rosenberg, que escreveu aquele livro maravilhoso, Comunicação Não Violenta. A base, inclusive, deixa eu fazer uma propaganda aqui da minha linha, né? A base é humanista. Sim. A base é rogeriana. Ele foi um discípulo de Rogers. E pelo que você está dizendo, é o seguinte, a escrita, o ritual da escrita, porque, como você disse, qual o problema da comunicação falada? É que a fala, ela exige a presença do outro. Sim. Né? Só faz sentido se o outro estiver ali para ouvir. E a gente faz um roteiro e às vezes vai totalmente fora, porque o outro não vai seguir o roteiro que a gente planeja. Não, e a presença do outro, ela mobiliza muitos sentimentos, a raiva, a ansiedade, né, que desorganizam o pensamento. Então, pelo que eu estou entendendo, veja se faz sentido, a natureza da escrita, pelo fato da escrita não exigir a presença do outro, eu posso escrever e endereçá-lo, né, para ele ler quando ele quiser, faz com que a escrita esteja menos sujeita a ser uma forma de comunicação violenta. Sim. Em termos de risco. A escrita pode ser violenta. Você deu o exemplo do textão, que é escrito assim no fogo, no calor da raiva e postado. Né? Mas quando a gente compara com o tete-a-tete, a escrita está menos suscetível a ser um tipo de comunicação carregado de violência. Acho que é até isso, porque também o outro, quando você envia algo, o outro tem a opção de ler ou não. É verdade. Também vai muito do outro. Então, se eu tenho uma discussão com você, eu vou te enviar uma mensagem eu já deixei de ler gigantescas ou um áudio, alguma coisa. Eu já deixei de ler. Assim, não vou ler. O bom do WhatsApp é isso. É que você pode dizer, eu não vou ler isso, eu vou bloquear, eu não quero saber. Não vou ouvir. Quando você fala, você não tem como voltar atrás. E o outro já ouviu. Como eu disse, muitas vezes algo impensado, que você não gostaria, mas o outro pegou aquilo ali. E aquilo vai gerar ali, talvez um conflito ou não, fazer o outro pensar. A gente nunca sabe muito como é que o outro vai reagir. A escrita, ela possibilita que a gente treine as nossas habilidades de comunicação. A partir do momento que você está disposto. Eu posso também te mandar uma carta falando várias coisas e ofensivas e enviar para tua casa. Pode. Entende? Então, mas eu acho que ela é fundamental para a gente pensar antes de qualquer coisa, sabe? Não é somente o escrever, é o que você faz a partir daquilo. Você pensa. Eu acho muito importante você escrever e ler para que você veja. A gente se conhece muito quando a gente faz isso. Sim. A gente lembra de coisas, né, muito importantes. Esses dias, eu tava fazendo um desafio. Tô fazendo de 28 dias de escrita terapêutica. Lá na Serbene? Na Serbene, de perguntas guiadas. Conte pra gente. E aí, aconteceu uma coisa bem engraçada, porque eu disse, eu vou escrever todos também, porque se eu tô criando, eu vou participar.
Aí eu coloquei lá, um dos desafios. Escrever uma carta para o seu eu de 10 anos atrás. Eu escrevi. Em 2014. Eu tinha 19 anos. Caramba. Nossa, mas eu chorei tanto escrevendo essa carta. Você não tem noção. Aí eu mandei uma foto pra menina da Dani, que me ajuda que é de lá da assessoria. Eu disse, Dani, eu tô aqui me desmanchando em lágrimas. Um desafio que eu mesmo fiz. Porque a gente traz muita coisa também, né? E hoje, quando eu olho pra minha vida, quando eu tinha 19 anos, pra cá, nossa, que diferença gigantesca da minha vida, né? Inclusive, eu fiz até um vídeo e postei no meu Instagram. Porque eu achei ele muito significativo. Quando eu li, eu disse, não, eu vou postar isso aqui. Então, me trouxe ali muitas coisas que eu não lembrava e que muitas vezes na correria do dia, com Sim. várias informações, passa despercebido. Aí, o que a gente faz? A gente olha muito mais o aspecto negativo ali do que está acontecendo e esquece o tanto de coisa que a gente caminhou. Sim, Então, sim. para mim, aquela carta foi assim... Explodiu minha cabeça naquele dia. Caramba, o que é que eu tô fazendo comigo? Que nível de crítica é esse? Olha tanta coisa que eu passei, tanta coisa mudou, tanta coisa incrível aconteceu. Eu tô me pegando nisso aqui. Aí me fez pensar sobre soluções de problemas. Uhum. Não, isso aqui, se não dá, não vai dar. Eu vou encontrar outra maneira. Então, isso me conectou com algo que muitas vezes eu estava esquecido. E características minhas também, que me fizeram chegar até aqui. Então, quando eu escrevi essa carta para mim, que muitas pessoas disseram que fizeram também, para mim foi fantástico. Eu disse, não. Parecia que, assim, na minha cabeça, tinha aberto várias portas, dizendo assim, ó, pare... Respire, olhe tudo isso aqui que você já passou, tudo isso aqui que você já viveu. Isso aqui é nada comparado a tudo isso e você vai encontrar soluções. Então, me deu uma sensação muito boa, inclusive de gratidão. Aí, o que eu fiz? Escrevi sobre as coisas que eu estava sendo grata agora. Sim. E, assim, é fantástico. Então, a escrita, a gente pode escrever cartas pra gente. Cartas sobre perdão. Uma coisa que eu trabalho muito em terapia. Sim. Que é mais guiadas, né? Que muitos conflitos de relações amorosas, afetuosas, com pais. Então, você não vai muitas vezes falar aquilo para outra pessoa. Escreva uma carta de perdão. E tem lá as perguntas guiadas. O que que você fez? O que que isso me causou? Porque a minha vida está assim a partir desse acontecimento, Sim. né? Para que você, não é sobre o outro, é sobre você, para que você se sinta confortável. Reconhecimento de que você não era tão maduro quanto eu Sim, hoje. né? Então, assim, tem muitas coisas que às vezes, quando você coloca ali no papel, você consegue se encontrar, se reconhecer, ou ver quanto você mudou. Então, a partir do momento que eu paro, que eu escrevo, eu consigo ter essa visão sobre mim, sobre os outros e sobre o mundo à nossa volta. Que é fantástico, é maravilhoso. Muito legal, porque voltando ao início da nossa conversa, você disse que essa escrita terapêutica tá aí, né? As pessoas de um certo modo fazem isso o tempo inteiro, mas é diferente fazer com a supervisão da psicoterapia. Sim. Né? Eu acho que essa escrita terapêutica fica mais qualidade quando isso é feito de modo supervisionado. Agora, bora falar um pouco de limites também, porque eu estou aqui pensando duas coisas. Primeiro, quais são as abordagens dentro do universo da psicoterapia que podem, né? Porque cada abordagem, você sabe, cada abordagem tem seus próprios pressupostos, suas próprias técnicas a serem ali acionadas pelo psicoterapeuta. Dá para exercitar dá para exercitar escrita terapêutica em qualquer abordagem da psicoterapia na sua visão? Ou tem algumas que não? Peraí, essa aqui não, por conta das características. A psicanálise, por exemplo, estou aqui pensando, que é muito baseada em associação livre, né? Olha, eu acho... Não em exercícios que a pessoa tem que fazer. Eu acho que vai muito da condição do profissional também. Sim. Então, por exemplo, eu trabalho muito com a TCC e a DBT. É uma coisa que eu trabalho, assim... porque cada abordagem, eu acredito que ela vai ter a sua limitação em algum momento. Pelo que eu estou entendendo, na TCC, que é a abordagem com que você trabalha, não tem problema algum. Não, inclusive, muitas estratégias já contribuem para isso. Agenda, as metas de terapia, tudo isso, você querendo ou não, você tem uma escrita terapêutica. Sim, desde o primeiro contato, pensamento, checagem de evidências, tudo isso você pode utilizar. Sim. A DBT, a gente pode trabalhar muito a questão da regulação emocional.
Tem as estratégias de stop, pare, pense. Você pode utilizar a escrita para você conseguir entender o que está acontecendo, né? Para que você consiga ver outras formas de se comportar. Então, elas se conversam ali, muitas vezes, com a escrita. Mas, como eu disse, eu acho que muitas têm a sua limitação por si só. Então, a cognitiva, ela vai até certo ponto. A DBT, ela também precisa... Então, assim, eu acho que elas são complementos uma da outra. Sim. Né? Sim. E eu acho que isso também vai muito do conduzido psicólogo. Você me disse que era humanista. Sim, já utilizei esse recurso mais de uma vez. Entende? Mais de uma vez, sem chamá-lo de escrita terapêutica. De escrita terapêutica. E já então, utilizei assim, bastante. nós escrevemos constantemente, Sim. né? Eu tive uma discussão com uma amiga, eu vou lá, escrevo como eu tô me sentindo, eu envio para ela, às vezes não. Isso é escrita. Então, por exemplo, você falou da psicanálise da associação livre. Sim. Eu acho que vai muito do profissional que tá conduzindo. Porque a pessoa vai falando. Se o profissional quiser pedir para ela escrever, ou a partir do momento que ela escreve, para levar, para lembrar para terapia, tem muito paciente que faz isso. É verdade. Né? Sim, Flávio, acontece muito, Flávio, eu anotei isso aqui pra gente trabalhar, pra eu não esquecer. Isso já é uma escrita, aquela pessoa já pensou sobre aquilo porque ela quer trabalhar. E tem aquele cliente também que anota tudo que você tá dizendo. Anota tudo. Eu tenho uma paciente que eu adoro ela. Ela vai com um caderno, ela vai anotando tudo. Parece que eu tô dando uma aula. Sim. E ela anota lá, Flávio, você pode repetir o que você ótimo. falou? Ela já tá comigo há um bom tempo, então assim, ela já tá bem diferente. Então hoje, ela vai anotando os pontos chaves que ela já aprendeu a fazer. Ela já chega com tudo montado. Só, olha, aconteceu essa situação aqui, eu senti essa emoção, eu tive esse pensamento e eu me comportei dessa forma. Aí eu coloquei aqui o comportamento alternativo. Ela já chega assim na terapia. Psicoeducada e sabendo o que ela precisa fazer. Sim. Né? Então, isso acontece com muita frequência. Então, é isso que eu tô dizendo. Eu acho que vai depender muito do profissional e também do paciente. Tem pacientes que não vão gostar de escrever. Sim. Né? Eu acho que a limitação em si é da visão do psicólogo e do paciente estar aberto para aquilo ou não, para escrever ou não. Porque também a gente entra naquele processo de, às vezes, não querer mexer em determinadas coisas. E a escrita, ela traz muito isso, porque você está pensando. Apesar de ser sem julgamento, você não vai fazer um julgamento. Tem pessoas que não conseguem. Não quero acessar isso agora, nem falando. Imagina escrevendo, né? E assim, e aí a gente também vai ali respeitando o momento daquele paciente, os acontecimentos, até ele estar mais aberto e disposto para trazer aquilo para terapia ou para escrita. Só para deixar claro para o pessoal que está nos acompanhando, eu disse que todo mundo sabe que eu sou psicoterapeuta rogeriano e eu disse que já utilizei esse recurso mais de uma vez. Deixa eu só explicar rapidinho como. Né? Tem algumas coisas, na verdade, que eu gosto de fazer. E claro que isso depende das características do paciente, né? Da pessoa com quem a gente tá. Com algumas pessoas vai funcionar, com outras não. Então, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito de fazer é usar metáforas literárias. Então, se a pessoa gosta de ler, se eu estou com uma pessoa que gosta de ler, eventualmente eu vou sugerir a ela que leia um determinado conto, né, que lê um capítulo de um determinado livro, e aquilo ali vai ser material para a gente trabalhar, colocar a pessoa em contato com a literatura. E a coisa da escrita, em Rogers a gente tem uma reflexão bem interessante. Rogers fala em eu real, eu ideal. Né? Sim. Então todos no escopo aí do eu, do self. O eu real é é a dimensão do self que o indivíduo tem plena consciência de que ele é, do que ele é naquele momento. Virtudes e defeitos. E o ideal é aquilo que ele deseja ser, mas ainda não é. Por isso que ele veio procurar a psicoterapia. Né? Porque ele ainda não é mais maduro, ele ainda não é mais amável, ele ainda não tem muito controle. Então, tudo isso que ele ainda não é o que ele projeta ser. Então, eu peço às pessoas para pegar um pedaço de papel, fazer uma lista e colocarem de um lado os traços do seu real e projetarem o que elas gostariam, onde elas gostariam de chegar. Então, é uma coisa bem simples, mas que é um exercício que a turma gosta muito. Funciona muito assim para, digamos, destravar reflexões, né? No ambiente terapêutico. E aí a gente já pode pensar, sabe o quê? Em metas. O que eu posso fazer para ser essa pessoa? Tem a ver com metas. Tem a ver, né? Então, por exemplo, na DBT a gente fala muito sobre construir uma vida que vale a pena ser vivida. Sim. E que vai muito dos valores de cada pessoa. Claro. Então, vou dar um exemplo. Eu quero ser um profissional melhor daqui a um ano. O que eu posso fazer para ser essa profissional? Eu tenho alguma referência de profissional que eu quero, né, me inspirar, alcançar talvez algumas conquistas que aquela pessoa teve? Então, o que eu posso fazer? Eu posso estudar,
eu posso me dedicar a estudar 1 hora. Então, você vai tendo clareza do que você quer. Porque a gente sabe que a meta, ela tem prazo para ser alcançada. Então, eu vou traçando ali um plano para que eu consiga chegar onde eu quero. Então, esse é o meu eu atual e tem o meu eu ideal. O que eu posso fazer? Né? Perfeição a gente sabe que não vai existir. Não vai. Mas a gente pode traçar esse plano. O que eu posso fazer? Eu quero emagrecer, eu quero ganhar mais massa muscular. O que eu posso fazer, então? Aí eu vou lá e traço um plano. Quero adquirir hábitos. O que eu posso fazer? E a gente vai, né, escrevendo ali o que a gente pode fazer para se aproximar daquilo que a gente tem como ideal. E qualquer movimento nessa direção do ideal já é para ser celebrado, né? Já é celebrado, é uma conquista, né? Eu sempre gosto de dizer, assim, que cada pequeno passinho que a gente dá, já nos tira do lugar de antes. Isso. Então, se eu dou um passo hoje, porque às vezes eu vejo muito isso, né? Você falou de literatura, de leitura, Flávio, mas eu não leio, eu não consigo terminar um livro, não sei o quê. O que acontece muitas vezes? A pessoa quer pegar um livro gigante e quer ler. Se você não tem esse hábito, é muito difícil você fazer isso. Mais devagar. Então, assim, lê uma página. Mas uma página... Ontem você leu quantas? Nenhuma. Então, assim, avanço. Eu li 2 páginas. Eu fiz uma caminhada de 10 minutos. Dei 3 voltas. É avanço. Né? Então, eu acho que quando a gente escreve, a gente consegue ver o que a gente pode fazer, o que é possível pra gente. E aí a gente vai indo em caminho desse novo eu. Nessa história de falar de literatura nas sessões, eu tô com uma pessoa que ela tá soltando foguete. Que ela está no 9º livro no mês de setembro, ou seja, ela está lendo um livro por mês. E por que eu estou dizendo esse exemplo? Porque eu estou falando de uma pessoa que veio do zero completo. Sim, e é uma conquista gigantesca. Meu Deus. E claro, eu não vou expor aqui, mas no contexto geral dessa vida, esse gesto está sendo extremamente importante, gratificante, libertador. Um outro limite, eu falei do limite, qual é o limite que tem dentro das abordagens. Sim. Um outro limite que eu queria te ouvir falando, veja, nós estamos falando de escrita, então a pessoa precisa ser letrada, né? Precisa ser alfabetizada. Aí eu te pergunto, a escrita terapêutica, para que ela alcance todo mundo? Infelizmente, ainda temos muita gente não alfabetizada, né? Geralmente essas pessoas não estão fazendo terapia, mas suponhamos que elas venham. Ou no âmbito privado, ou no Sistema Único de Saúde. Existem outras possibilidades, além da escrita alfabética, né? Para se utilizar, por exemplo, com uma pessoa que não seja alfabetizada? Arte terapia. Opa! Né, assim, como é que faz? É uma coisa nova. Eu não tenho, assim, tanto conhecimento a fundo, né? Mas, por exemplo, na Serbene a gente tem aula de arte terapia. Tem material específico que você vai montando ali, né? Desenhos com cores, com, sabe? Muitas coisas. Então, por mais que a escrita tenha essa limitação, existem outras formas que também outros profissionais vão conseguir conduzir, né? Assim, eu não posso te dar todo o esclarecimento, até porque não é do meu domínio de conhecimento. Mas existem essas Mas possibilidades. existe arte-terapia, tanto é que com crianças se trabalha muito com desenhos, com imagens, com, né, rabiscos, então, as cores. Então, tem, acho que também ludoterapia, né, que as pessoas falam bastante. Como eu não trabalho com criança, não é uma coisa que eu aprofundo, mas é também uma forma de expressão. Eu te fiz essa pergunta, vou te dizer porque eu lembrei. Tu deve conhecer a Nise da Silveira. Já sim, com certeza. Nise nos mostrou que não tem limite essa questão da expressividade. Por quê? Porque Nise, lá na década de 30, colocou os pacientes psicóticos graves para desenharem. Eles não eram alfabetizados, eles não escreviam. Gente com esquizofrenia, gente com todo tipo de transtorno severo, sabe? Bom, gente que historicamente sofreu muito preconceito, inclusive dentro dos próprios manicômios, né? Nise coloca essa turma para desenhar, para expressar. E Nise tinha um contato muito, muito próximo de Jung, então ela tinha toda uma fundamentação do inconsciente, tanto é que no Rio de Janeiro existe até hoje o chamado Museu do Inconsciente, com os desenhos dos pacientes da Nise da Silveira. E Nise entendia que aquilo era uma forma de expressividade do inconsciente daquelas pessoas. Você não conseguia acessar por meio da conversa, uma conversa dessa que a gente está tendo aqui.
formal, racional, né? Tudo bem encadeadazinha. Com paciente psicótico, muitas vezes, lá na década de 30, você não conseguia. Mas com desenho, segundo Nise, eles conseguiam expressar o que eles tinham de mais profundo. Eu acho isso fantástico. Mas olha, o desenho ele também é uma forma de comunicação, né? De muito tempo, né? Lá, os desenhos nas cavernas. A arte rupestre. Sim, né? Então, então a gente entendia, assim, de certa forma, o que eles estavam querendo comunicar para as outras civilizações. Então, a escrita, a arte-terapia, o desenho, ele é também uma forma de expressão. Né? E aí, muitos pacientes, como eu disse, muitos pacientes, eles não vão querer. Também a gente esbarra nessa limitação do querer, do se sentir confortável. E aí, eles trazem outras formas, né, de expressão. Eu tive uma paciente adolescente que ela gostava muito de desenhar. Sim. Então, a gente trabalhou muito em cima disso. Ela não queria escrever, ela não gostava de falar. Assim, ela tinha vergonha, não se sentia muito confortável. E aí, eu disse, o que você gosta de fazer? Ela disse, eu gosto de desenhar. Disse, então, a gente vai trabalhar em cima disso. Como é que você está se sentindo? O que você acha, então, de fazer um desenho de como é que foi sua semana? Algo que você acha que representou sua semana. Como eu disse, eu não trabalho com arte e terapia. Mas isso era no contexto da sessão? Da sessão. Ou era uma coisa que ela fazia e trazia para a sessão? Ela fazia fora e ela trazia. Aí a gente trabalhava o porquê. Porque ela ainda era muito resistente à terapia. Ela não estava lá porque ela queria, ela era adolescente. Como a maioria dos adolescentes. Né? A maioria dos adolescentes não quer. Hoje a gente vê um movimento muito maior, inclusive muitas vezes deles procurando. Sim. Eu recebi uma colega nossa aqui, a Mirella Costa, se eu não me engano, o sobrenome dela. Mirella, ela trabalha com adolescentes e foi maravilhosa. E aí, ela falou exatamente isso. Hoje tem tido essa procura também por eles. Então, o que ela fazia? Ela desenhava algo assim com as cores que ela representava a emoção. E ela definiu, o preto é quando eu estiver com muita raiva. E ela foi definindo. E aí a gente trabalhava assim, até o momento que ela disse, tia, eu não quero mais desenhar, agora eu quero falar. Olha aí. E aí ela foi, porque ela se sentiu confortável. Porque imagina, terapia é uma coisa que inicialmente você vai... Porque é uma pessoa desconhecida. Por mais que seja um profissional, você tá ali colocando tudo que você sente, a sua intimidade, que é muito difícil. Você tem medo de ser julgado muitas vezes. Né? Apesar de ser sigiloso, ter tudo aquilo, até você conseguir se sentir confortável e adaptado, leva um tempo. Então, ela desenhava como ela estava se sentindo, escrevia algumas coisas assim, bem específicas. Dizia quem eram algumas coisas... Mas era uma limitação dela. Ela encontrou a barreira de conforto. Mas ela sabia ler, nem morava aqui no Brasil, estudava fora. Então, tinha uma condição, assim, né, de educação muito boa. Mas era assim que ela se sentia confortável de se expressar. Até o momento que ela disse, eu não quero mais, agora eu quero falar. Sim. E aí foi quando ela começou realmente a falar. Né, escrever o que ela sentia e trazer para a terapia. Não mais uma forma de desenho. Isso mesmo. Bom, a gente está aqui lembrando agora dos exemplos, né? Dos exemplos. Eu fui lá para a Nise, eu vou sair da Nise e vou vir para a atualidade agora. Eu trabalho num CAPS. Sim. Eu trabalho num centro de atenção psicossocial voltado para o público de álcool e outras drogas. O que acontece, Flaviana? Esse público das políticas públicas, uma parte deles são de pessoas não alfabetizadas. Sim. Tá? Então, no CAPS, o CAPS trabalha muito a questão dos grupos terapêuticos. Tudo que a gente faz é em grupo. E aí chega um momento em que a gente quer usar várias técnicas e a gente esbarra muito nessa coisa da não alfabetização. Né? Então, olha, não dá para trabalhar escrita porque aquele usuário, ele não escreve, ou metade dos usuários, eu trabalho com um grupo que metade deles, pessoas com 40, 50 anos, não são alfabetizadas. E é isso que você está dizendo. A gente tem que acionar, né, outros recursos linguísticos, né, outros recursos de expressividade que comunicam tanto quanto a escrita. Embora eu acho que essa coisa da escrita terapêutica, ela é muito importante porque a gente está escrevendo menos, a gente está escrevendo muito em rede social, em WhatsApp, que é uma escrita picotada, né? Então, ter alguma coisa que estimule as pessoas a voltarem ao velho hábito da escrita, eu acho... Às vezes a gente até esquece, né? Quando vai escrever as palavras, porque já vai ali no automático. O próprio celular já dá a palavra, então você só clica na palavra e ela vai. Então, assim, acento, né? Tudo isso é uma coisa que, assim, ficou muito rápido, muito automático. Hoje a gente tem várias inteligências artificiais que você coloca lá, já tá tudo pronto. Tá tudo pronto. Você vai se desconectando.
né? Inclusive também isso vai diminuir nosso foco atencional, vários outros prejuízos que a gente vai tendo por causa disso. Sim. Então, por isso que eu sempre indico para os meus pacientes, mas deixando eles livres para como eles se sentem mais confortáveis, reserva um momento para você se conectar com você. Ah, mas é uma coisa que eu nunca faço. Como é que a gente, assim, é mais fácil armar um hábito? Quando eu junto ele com o outro. Então, o que eu fiz? Eu tomo café, eu vou treinar cedinho, treino 6 horas da manhã, saio do treino, vou pra casa, tomo meu café da manhã, faço meu devocional, que isso já é uma rotina, eu coloquei a escrita. Porque todas as vezes que eu estiver fazendo aquilo, já está associado ali que eu vou ter o meu momento de escrita. Então, pode ser de manhã, pode ser à tarde, pode ser à noite. Não tem uma regra. Eu acho que você vai adaptando ali dentro da sua rotina como você se sente mais confortável. Às vezes de manhã eu não tenho muita coisa para escrever. Eu escrevo como eu tô me sentindo. Ah, hoje eu estou me sentindo bem, hoje eu acordei um pouco irritada, hoje o meu cachorro fez algo que não devia. E eu vou escrevendo, depois eu vou para as escritas mais elaboradas de como foi meu dia, o que aconteceu, o que eu poderia ter feito diferente, sabe? Então, eu gosto muito disso. E aí, quando você tem dificuldade, você pode partir para as escritas mais guiadas, né? Hoje, inclusive, eu vejo muitos livros de psicoeducação, inclusive do paciente, do cliente, ele já vem com muitas perguntas. Sim. Né? Talvez você precise conversar com alguém, eu acho que esse livro, ele já vem com várias perguntas guiadas, que já vai estimulando o paciente a pensar, se conectar mais com você, né? Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa. Eu acho que para quem quer escrever, eu acho que o ideal é isso. Reservar um momento, separar aquilo, mesmo que seja digitado, né? Assim, fechar todas as notificações, colocar ali no Não Perturbe, para que pelo menos você tenha esse momento com você, talvez uma música mais relaxante, uma bebida que você goste, alguma coisa para que você vá criando esse hábito de se conectar com você. E eu acho que a escrita, ela é essa ferramenta, assim, indispensável para isso. Deixa eu dar um outro testemunho aqui rapidinho. Eu escrevo muito. Escrever é uma prática minha, assim, de bastante tempo. Mas escrever no computador, né? Sim. Escrever no computador. Você acredita que eu tenho dificuldade de escrever no computador? Eu escrevo muito. Porque até quando eu tô estudando mesmo, eu assisto videoaula e eu escrevo. E eu perco tempo. Então, assim, um videoaula que era 30 minutos, eu levo 1 hora, 1h30. Mas eu consigo absorver bem. Sim, eu ia dizendo assim, com a prática da psicoterapia, a gente sai um pouco da escrita de computador. Eu faço os registros da sessão de modo manual, caligrafado, né? Mas eu voltei a escrever agora manualmente, caligrafia, com força agora, escrevendo em prontuário. Nossa! Lá no CAPS, né? Sim. Todo trabalho que você faz, se você faz um grupo, se você faz um atendimento, você tem que registrar tudo em prontuário. E é muito curioso que eles não fazem prontuário virtual, né? Não existe. Prontuário Aí eu, inclusive, recebi um elogio semana passada por conta da minha letra. Sim. Olha como o Paulo escreve organizadinho, né? E tem sido uma experiência bem legal. Voltar a escrever. Depois de tanto tempo escrevendo, fiz doutorado agora, escrevi 200 e tantas páginas, uma tese computador. Computador o tempo todo, né? O tempo todo. E agora voltei a escrever. É uma sensação bem legal. Eu gosto muito. Assim, inclusive, quando eu era criança, as pessoas sempre falaram também da minha letra, que gostam da minha letra, né? Eu acho ela... Nossa, que letra linda, mas eu gosto. Eu acho a minha. A gente nunca acha, né? Então, um dos meus passatempos quando eu era criança era fazer caligrafia. Eu adorava. Meu irmão, ele tinha uma letra muito difícil de entender. Muito feia. Era muito feia, assim. E aí, as professoras sempre indicavam. E ele não fazia. Aí eu pegava e ia fazer. Às vezes eu tô fazendo nada, eu percebo que eu tô escrevendo meu nome. Coisas assim, várias vezes assim. Meu nome, coisas... Eu gosto muito de escrever. Sim. Então, hoje, até para estudar, eu utilizo a escrita. Maravilha. E eu sinto que eu absorvo, porque eu saio um pouco desse celular, dessa coisa tão rápida, e eu vou lá, escrevo tudo. Eu tenho cadernos. Nossa, pra mim, chega o final do ano, eu já fico muito empolgada pra escolher minhas canetas que eu vou usar no ano, escolher minha agenda. Eu adoro muito. As pessoas riem, assim, minhas amigas brincam comigo. Nossa, mas eu adoro escrever. Eu vi alguma vez, eu nunca estudei não sobre isso, por isso eu não vou me aprofundar, vou só citar. Tem umas hipóteses sobre tipo de letra e personalidade, né? Sim. Você já ouviu falar sobre isso? Já ouvi, mas eu nunca olhei também. Também não dei muito trela não, mas já ouvi. Bom, isso então é um assunto pra gente conversar no outro podcast. Muito bom. Olha, conversa muito boa, agora o tempo... Voou. Foi mesmo, nem percebi o tempo. É assim que funciona, sempre assim, né? Quando a pessoa começa a falar, fica à vontade, o tempo vai embora. Você tá nas redes sociais, você falou aí de redes sociais, né?
Onde é que você tá? Eu tô no Instagram, geralmente eu posto mais no Instagram. É a que você mais usa? É @psicóloga Flávia com Y Lima. Pronto, o pessoal vai colocar embaixo aqui. Muito bom. O que é que as pessoas encontram lá na tua rede? Muito vídeo sobre transtorno de ansiedade. É uma rede profissional? Assim, mas também tem muito de mim, né? Inclusive, é uma coisa que eu tenho tentado melhorar, aparecer com mais frequência. Sim, Quer dizer, eu posto, às vezes eu sumo uns dias, mas eu tenho tentado melhorar muito sobre isso. De ser mais frequente, constante. Mas às vezes é questão de tempo também, né? Porque o psicólogo, ele trabalha muito no off. Então, às vezes, não sobra muito tempo pra... Quando você cultivando aquilo. Acaba, você não quer, você quer só desconectar. Aí, o que eu escrevo? Eu vou relaxar, eu vou fazer outras coisas. Mas vou encontrar muito conteúdo sobre transtorno de ansiedade. Massa, que bom então. Então, repete pro pessoal. @psicóloga Flávia Lima. Flávia com Y. Vamos lá seguir a Flávia Lima, tá bom? Olha só, Flávia, muito obrigado. Eu quero te agradecer. A nossa conversa foi muito legal, muito fluida. Né? Sim. Eu assisto tudo de novo. Né? Vou assistir com muito carinho essa nossa conversa, tá? Uhum. Eu quero te parabenizar também pelo seu trabalho. Obrigada. E agradecer por você ter reservado esse tempinho aqui com a gente. Muito obrigada. Foi um prazer. Maravilha. Gente, que conversa legal, que conversa boa. Escrita terapêutica. Eu espero que tenha tirado aí as suas dúvidas. Se você já praticava a escrita terapêutica e não sabia que era terapêutica, agora você já sabe, né? Vai praticar ainda mais. Eu fico feliz em saber que existem coisas como essa, que tem mais gente escrevendo. Eu gosto muito dessa coisa de escrita, literatura. Quem me conhece um pouco mais de perto sabe que eu sou desse universo, né? Uhum. Então, esse papo foi muito útil. Então, eu sempre peço, especialmente para você que está no YouTube, né? Podcast é no YouTube, no Spotify. Vamos divulgar essas coisas. Pega esse link, coloca no grupo da faculdade, no grupo da família, manda para os amigos. Eu tenho certeza que tem alguém que vai se beneficiar grandemente aí dessa conversa, tá bom? Não esqueçam todas e todos, nós sempre temos aqui no alto da tela um QR Code que vai direcionar você para 7 dias de navegação gratuita dentro da plataforma Ser Psicólogo, tá? Não esquece não, o QR Code está aqui. Entra lá, faz os cursos, assiste às aulas. Tenho certeza que você vai ficar bem impressionado com a qualidade dos conteúdos lá da plataforma Ser Psicólogo, tá bom? Eu vou me despedindo mais uma vez. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui no YouTube e no Spotify. Cuide sempre da sua saúde mental. Um forte abraço e até o próximo episódio.